Dentro do nosso povo, a gente não vai ter essa referência de que a carne é fraca. Não é uma fraqueza a gente desejar e sentir. Não é de um dia para o outro que a gente consegue se ambientar, se acolher. São feridas muito profundas que a gente está lidando com algo que é de muitos séculos, né? A gente pode perguntar o seguinte: é pouco se eu estiver amando hoje? Por que a gente precisa financiar um tempo que a gente ainda não viveu como um dote que a gente dá para quem a gente ama? Eróticos é um documentário que fala sobre amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. Vem com a gente nessa série de conversas com artistas e pesquisadores que ampliam os mitos de Eros para que possamos descolonizar imaginários e reflorestar nossos desejos. Olá, prazer, eu sou Maíris Combate, psicóloga e pesquisadora, e hoje eu vou conversar com a Geni Nunes, indígena guarani, anticolonial, psicóloga, mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia, membro da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogas e co-assistente na Comissão Guarani Ivirupá. Nas redes sociais ela é conhecida como @genipapos, com G, num trocadilho com fruto usado por diversas etnias indígenas para pintura corporal. A troca com a Geni é tão rica que daria um filme só sobre as suas pesquisas. Nesse episódio, a gente enxugou 2h30 de conversa em pouco mais de 1 hora do que nos pulsou mais forte. E eu desejo que você ame como eu amei escutá-la e que se permita fluir nos tempos espiralares que ela nos conta também. Oi, como você se chama? Geni Nunes, meu nome em português, e Botã em Guarani. E o que te chama? Eu acho que é a vida, no geral. Minha mãe sempre diz assim que eu tenho uma fé irrefreável na vida. E eu acho que é por esse caminho, assim. Tudo que nós, os povos, chamamos de parentes, né? Então, todos esses parentescos, próximos ou distantes, me tocam muito. E no que você vem pesquisando, criando, é a partir disso também que vai te chamando o seu trabalho hoje em dia? Sim, tem uma frase do Cacique Babau, que é do povo Tupinambá, que ele diz algo como: o que mata nossos adversários é o sorriso. E eu sempre lembro disso, assim, porque tanto na academia quanto no ativismo, até a gente tem esse compromisso das nossas lutas não serem apenas contra algo, mas também afirmativas, né? Então, para mim é muito importante ter uma dimensão do meu trabalho que tem essa ênfase de uma descolonização que seja também sobre acolhimento, sobre amparo, sobre suporte. Esse tema, acho que é o tema central do meu trabalho, que é a luta anticolonial. E aí por ela passam muitos outros temas, né? Muitos outros debates, mas é nesse sentido de reconhecer que a colonização não acabou e pensar de que jeito a gente pode lidar com isso. E junto disso, né, Geni, assim, o que você vai percebendo, então, que esse movimento da colonização influencia no nosso olhar amoroso, na nossa experiência sexual, na nossa experiência erótica também? E o que seria uma visão a partir da experiência não colonizada? Como é essa experiência do amor, da sexualidade e do erotismo a partir da cosmogonia guarani, sem esse atravessamento colonial? Então, dentro desse meu movimento de pesquisa, dentro de investigar também os efeitos disso, no meu trabalho, assim, eu percebo que o mote central, né, o que é a bússola da moralidade daquilo que chamam o Ocidente, seria a moral cristã. E aí eu fui também pesquisar quais seriam as bases dessa moral. E aí eu acho que é impossível não lembrar, né, da influência platônica na construção do cristianismo, né? Então a gente vê que, mesmo no senso comum, para quem não conhece o livro do banquete, nem nada disso, fica com esse resto de pensar que o amor ele teve esse estado anterior, né, de completude,
e que daí as pessoas buscariam a alma gêmea, e aqui no nosso contexto tem outras referências locais, que é a tampa da panela, a metade da laranja, né, várias dessas referências mesmo. E aí eu trago um pouco disso porque, para mim, pensar as relações amorosas para além da colonização precisa, num primeiro momento, se haver com binarismo, porque talvez a principal herança que vem do Platão para o cristianismo é justamente essa divisão em dois. Então a gente vê divisão de amor e sexo, né? De razão e emoção, natureza e cultura, humano e animal. Todas esses cortes, talvez a principal diferença em relação aos nossos povos seja não haver esse tipo de divisão estanque, que empobrece a própria diferença, né? Então, a gente vê, por exemplo, que nos próprios movimentos LGBT há um certo uso estratégico da linguagem do amor, porque ela parece ser menos ofensiva, mais higienizada do que falar sobre sexo, sobre tesão também, né? Então a gente vê algumas chamadas como toda forma de amor vale amar, né? Parece mais palatável do que dizer toda forma de tesão vale a pena, né? Parece que o amor limpa a carne. Então, é difícil às vezes pensar numa noção de amor dentro do nosso povo sem pontuar o quanto que ele tem sido contraste. Dentro da minha pesquisa, por exemplo, aparecem muitas narrativas em que, em uma relação monogâmica, por exemplo, né, a pessoa diz, ah, não, foi só sexo, né, para tranquilizar essa pessoa, de dizer que há uma hierarquia na qual aquilo que é referente ao corpo, a sexualidade é inferior àquilo que é da alma, do espírito, do amor. Então, dentro dos nossos povos, a gente vai ter uma outra compreensão em relação a esse tipo de divisão. E aí eu até queria trazer, assim, alguns exemplos do quanto que, para mim, é menos importante pensar em qual que é verdadeira ou falsa, dentre as muitas narrativas que a gente tem, e pensar qual delas talvez promova mais a liberdade ou a autonomia e qual faz o contrário, né? Então, pensando, por exemplo, nos mitos de origem, que eu acho que é algo importante para a gente pensar isso tudo, dentro dessa tradição cristã, a gente vai ver que o Criador e a criatura, né? Então, essa autoria do mundo é posta numa única figura, que muitas vezes é concomitante à ideia do Pai, né? Do Pai Criador, ou então um vocabulário monárquico também, né? Do reino dos céus, seus servos, toda essa hierarquia. E no nosso caso, do povo Guarani, nas histórias que a gente aprende, né, dos mais velhos, há sempre uma relação de coautoria, eu posso dizer assim. Então a gente tem sempre vários seres, várias entidades em cena. Então essa dimensão de uma coletividade, de uma comunidade, é central em todas as nossas narrativas. Depois eu posso até contar uma delas para ilustrar um pouquinho isso. Super quero. Mas esse talvez seja o ponto central, né? Quer contar uma? Tá bom. Um ponto que eu queria trazer para quem estiver nos escutando e não tiver muito contato, né, com esse debate. No Brasil a gente tem centenas de etnias indígenas e mesmo dentro de um mesmo povo há muita diversidade. Essa versão que eu vou contar agora, eu escutei da cacica Eliara, que é cacica do povo Imbiá-Guarani. Ela conta pra gente que havia, há muito tempo atrás, dois irmãos, que eram o Sol e o Lua. O Sol seria o Yamandu e o Jati, o irmão dele. É o Lua. Isso. Entendi. E aqui é a primeira diferença, né? Que acho que a Lua tem, na maioria das narrativas, essa associação feminina. Dentro do nosso povo é o Lua. E aí, a história que ela nos ensina é de que quando eles estavam na barriga, gêmeos, eles já tinham ali suas diferenças. E o Sol, quando nasce, é bem diligente, acorda cedo todo dia, dorme cedo também. E o Lua era o oposto, assim, era mais da festa, dos prazeres, de fruição. E a referência do Jati para nós, ela aparece em vários momentos da nossa cosmogonia. Então, uma das apropriações que a gente teve, eu acho que é a mais conhecida, foi a realizada pelo Monteiro Lobato na figura do Saci Pererê. Ao mesmo tempo que a etnicidade do Jati é apagada, né, que a maioria das pessoas não sabe que se trata de um encantado indígena, a maneira como ele é representada
também é racista no sentido de colocar a figura dele em muitos momentos, né, como algo demoníaco. E aí tem uma discussão que a gente faz também de que muitos dos nossos saberes são colocados nesse lugar de folclore, do que é mitológico, né? E a gente sabe que tanto folclore quanto mito, na sua origem, não tem um posicionamento moral, mas que no senso comum é essa atribuição que fazem, né, de algo que é falso. E essa atribuição, ela inclusive esvazia, por exemplo, algo que a gente sempre comenta de que o cachimbo que o Jati fuma, a gente chama do petanguá, que é um costume originário, cotidiano do nosso povo. Então quebra um pouco essa ideia de que é algo do passado, que também perpassa muito, né, do racismo anti-indígena. Então ele aparece também em várias cenas, né, da nossa cosmogonia. Ele é conhecido como uma entidade das ervas medicinais, do cuidado da floresta, e o que a cacica Eliara também nos ensina é que o Jati tem uma referência com o ciclo menstrual. Então, no cotidiano, é comum que a gente diga, eu tô de Jati, né? Tô no período menstrual. E aí, o ensinamento, assim, que a gente recebe é de que o Jati, ele gosta do conforto, do descanso, da tranquilidade. Então, nos períodos em que a pessoa está de Jati, é bom que evite estresse, cansaço. Então, é algo que a gente percebe que até na sociedade dominante já tem um debate sobre isso, né, do quanto que se desconsidera a especificidade emocional, psicossocial de quando as pessoas que menstruam estão nesse momento. Então, é uma narrativa que nos ampara também nesse sentido, né, de lembrar que é um momento de descanso, de prazer, de conforto. Então, essa é uma das histórias, assim, que a gente tem, que conecta muito também com uma memória do cotidiano. Eu vi uma vez você falando, eu acho que era na aula lá do IJUSP, que você trouxe uma fala que eu nem sei se é sua exatamente, acho que se não era sua você falou de quem era, mas eu esqueci, que é tradição a gente mantém desde que não perpetue a violência, né? Sônia Guajajara. Sônia Guajajara, maravilhosa. E acho que nessa própria conversa ali que a gente estava, alguém trouxe, né, a questão, poxa, mas as aldeias que eu conheço, as comunidades que eu conheço, às vezes eu vejo muito machismo, eu vejo as mulheres só podem fazer tal coisa, os homens têm, né, tem tudo bem binário, né, ali nessa divisão. E aí algumas narrativas que eu consegui entrar em contato também, do que seriam, né, os mitos e tal, também traziam um pouco isso, né, do que as mulheres assim, os homens assim. Isso você, na sua percepção, é algo que foi sendo colonizado e aí chega pra gente assim, ou não dá para saber também, né, se era diferente antes, ou o que você tem acesso dos seus ancestrais que possa ser diferente do que chega para mim, né, do que chegou para mim. O primeiro ponto, assim, que eu queria trazer é que a gente tem algumas hipóteses teóricas sobre a origem das violências de gênero. Tem uma dessas hipóteses que universaliza essa violência, né, e diz que ela é global em todos os lugares do planeta, em todo o período histórico. Essa hipótese eu acho arriscada tanto no sentido de que esse gesto de tomar a própria realidade como uma espécie de metonímia do planeta é bastante arrogante, até teoricamente, e muito autorreferenciado pela branquitude. Então a gente percebe que esse é um ponto. Agora, um outro aspecto que eu queria trazer, até para contar um exemplo que é real, né, e contemporâneo. A gente tem, por exemplo, em algumas aldeias, em muitas, na verdade, a presença de igrejas cristãs. E isso nos convoca a uma complexidade que é muito específica desse tempo, porque agora a gente não pode simplesmente expulsar o colonizador, porque isso já é insuficiente do ponto de vista de que a lógica colonial também nos perpassa. Então a gente vive de fato uma complexidade de que para mim assim seria impossível, infelizmente, eu afirmar que isso não nos perpassa de alguma maneira, né? A gente vive a violência doméstica contra mulheres, a gente tem LGBTfobias também dentro dos territórios, mas é justamente algo que vem junto desse pacote que nos foi
compulsoriamente colocado. E aí eu queria colocar um outro ponto sobre isso, que as violências de gênero, elas só aconteceram a partir da divisão, de novo, de humano e animal. Então, para situar um pouquinho esse contexto, quando os colonizadores chegaram aqui, eles tinham aquela pergunta famosa: tem alma ou não tem alma? E quem não tivesse alma não era considerado humano. Então, humano não é uma descrição literal de uma biologia, é também acompanhado, né, de todo um aparato político que define quem que é a pessoa e quem não é, até hoje. E aí, dentro dessa definição, há uma obsessão de diferenciar o humano do animal, tanto que até hoje há o que o Fanon chama de um vocabulário zoológico da colonização, que para você tentar ofender alguém, você diz que ela se parece com algum bicho, seja de cobra, rato, porco, macaco no racismo, né? Galinha na misoginia, viado na homofobia, baleia na gordofobia. Então a gente tem um vocabulário imenso de usar referência de outros bichos para dizer para essa pessoa: você não é tão humano assim. E dentro do nosso povo, essa questão não está posta dessa maneira, né? Então a gente diz que pra gente é uma honra ser comparado aos demais bichos, não há por que se envergonhar, é motivo de orgulho. Mas o que eu quero dizer com isso é de que nessa obsessão em criar a diferença e a distância entre o que é animal e do que é humano, do que é selvagem, do que é civilizado, o gênero foi o atributo central para demarcar esse critério civilizatório. Então, como essas identidades dessa hierarquia humana e animal não são prévias à colonização, a gente não tem como inferir violências decorrentes de um modelo que é inaugurado por essa violência. Há um outro ponto que eu queria trazer, é que dualidade é diferente de binarismo. Então a gente vai encontrar em dezenas e centenas de povos ao redor do mundo referências duais. Eu mesma acabei de trazer uma, né, do Sol e do Lua. No entanto, o Sol e o Lua não estão ali como par de oposição numa hierarquia. E essa é a principal diferença entre uma narrativa que é dual e uma narrativa que é binária. E o que é binário não é só porque é dois, é porque se estabelece numa relação que a gente chama de parasitária. Por exemplo, para que essa sociedade se narrasse, né, como civilizada, evoluída, do progresso, nos coloca como contraste, o oposto, que seria, portanto, o atraso, né, o primitivo. Então, essa é uma diferença importante de olhar, o que é dual e o que é binário. Na sociedade dominante, homem e mulher estão colocados numa hierarquia, não numa dualidade. Mais do que uma organização de gênero, o que é realmente fundante da estrutura dos nossos povos talvez seja mais a geração do que o gênero. Dando um exemplo, há atividades que só os mais velhos podem realizar, né? E aí não importa se é uma anciã ou um ancião, até porque em Guarani não tem um binário de gênero na gramática, a organização fundante é mais geracional do que por gênero. E dentro disso da linguagem, eu queria que você falasse um pouco também sobre os pronomes possessivos, que parece que não existem na língua. Como é isso? Isso. Uma referência para quem quiser acompanhar depois é o parente cineasta Alberto Tavares, que tem todo um trabalho muito bonito. Os filmes dele, né, os documentários que ele produz são maneiras muito bonitas da gente se referir a isso tudo também que eu tô aqui comentando. E ele que trouxe esse ensinamento, também a minha mãe, de que na nossa língua não tem essa referência da posse, porque as associações que a gente faz é relacionada à companhia. Então, estou na companhia do rio, mas ele não é meu. Estou na companhia de algum outro ser, mas não estar próximo, estar com, não implica uma relação de propriedade. E é algo que a gente até escuta, né, dos mais velhos, que a língua é um mundo, né, é um povo. Tanto que quando uma língua desaparece, a gente tem um grande luto com isso, porque desapareceu um jeito de estar no mundo que só aquela língua permite. E a colonização está super operando aí, né? Ao longo da minha pesquisa, eu fui percebendo que para muitas pessoas a colonização tinha a ver com ódio, com raiva, e também pode ter a ver com isso. Só que para mim o principal foi entender que era em nome do amor, do bem, do respeito, da fidelidade, da lealdade, da confiança,
que toda essa lógica colonial se estrutura. E isso nos coloca um desafio muito grande, porque quando a gente desobedece a isso, vão dizer que a gente não se dá o respeito, de que a gente é egoísta, é fria, é perversa. Então, acho que esse ponto de suspeição também, né, sobre aquilo que é amor, nos ajuda a entender como que muitas de nós têm muita dificuldade, por exemplo, em lidar com a sobrecarga, porque ela vem em nome do amor, né? Do quanto que você é amoroso, do quanto que você cuida, do quanto que você dá conta, especialmente para as pessoas não brancas, né? Dessa sobrecarga de trabalho. E aí, no nosso povo, a gente entende isso também, o parente Anastácio Peralta, que a Kaiowá comenta muito, de que a terra também é viva, também é gente, e que, portanto, ela também precisa de descanso. Então, se a gente fosse falar em cuidado, em afeto, talvez o primeiro ponto que nos lembraríamos seria a possibilidade de descansar, a possibilidade de estar sem estar tão alarmado, sem estar indefesa, sem estar pronto, né, para esse combate diário, né? Então, essa relação de descanso está muito relacionada para a gente com um cuidado saudável, né, das relações. Sim. E com relação ao que a gente chama nas narrativas gregas do erotismo, né, dos mitos de Eros, que já tem uma diversidade grega, romana, que vai tentando trazer um pouco dessa força de atração, né, de uma certa eletricidade que uma das autoras, a Anne Carson, fala, né, de algo que tem tanto no movimento de conhecer quanto no movimento erótico, dessa atração erótica. Né? Existe alguma relação nas narrativas Guarani para essa força de atração, de conexão? Existe algo que tenha de diferente ou de semelhante nessas outras narrativas indígenas? Eu acho que talvez a principal diferença seja o modo de lidar, né? Porque a gente vê, por exemplo, que até no cotidiano as pessoas dizem, né? Fulano tem a mente poluída. A sexualidade toma esse lugar de algo que é sujo, que é uma poluição. E até tem a outra expressão que é sexo selvagem. Eu acho muito interessante porque ninguém diz, né? Não parece estar muito interessado em fazer um sexo civilizado, parece bem menos atraente, né? Porque, de fato, essa divisão civilização e selvageria, aquilo que é atribuído ao selvagem é a carne, é o corpo, é o desejo. E muitas vezes essa divisão, ela parece ser incompatível com o pensamento. Tanto que a gente vê, por exemplo, algumas falas como perdi a cabeça, se a pessoa está apaixonada, ou não sei o que eu faço, algo como uma perda desse controle racional e divide razão e emoção de novo, né? Acho que essa seria a principal diferença, né? Não ter esse tipo de corte. O prazer, ele não precisa estar circunscrito a um roteiro, né? Ou a um lugar pré-determinado para ele acontecer, né? A gente pode ter prazer em tomar banho numa cachoeira, pode ter prazer com o sol, com o vento, o arrepio. Tem uma linguagem muito mais vasta dos prazeres que vai além desse propósito colonial que é a reprodução. Então, até lembrando assim, né, que o último posicionamento do Vaticano é contrário ao uso de camisinhas por conta dessa referência de que qualquer sexo que não seja reprodutivo, mesmo que entre pessoas heterossexuais, seria pecaminoso. Então, o ponto de partida é de que aquilo que é prazeroso, que é gostoso, é ruim. E eu acho que isso deixa uma herança muito dolorida, especialmente para alguns grupos, mas acho que para todo mundo que é subjetivado nessa cultura. E aí eu até escrevi um textinho um tempo atrás falando sobre essas demarcações do erotismo, que eu vou ler aqui para vocês. Erotismo, sensualidade ou simples nudez. Apenas dentro de casa apenas em um cômodo. Dentro deste cômodo, apenas em um móvel. Dentro deste cômodo, nesse lugar, apenas em um dia específico. Nesse dia, apenas em um turno. Nesse turno, apenas em determinada hora. Nesse lugar, apenas com essa pessoa sempre do mesmo jeito. Nudez só se for por motivo justo. Tomar banho ou a pausa nos instantes entre a troca de uma roupa por outra. Apenas por bom motivo, apenas pelo motivo justo.
Essa moral tenta comprar os pacotes do direito autoral do corpo alheio. Se civilizado é quem anda com roupa, o selvagem seria aquele animalizado. O amor vem como sublime, um sentimento elevado, branco, para além da carne, tantamente que o corpo se encobre. Sexo selvagem vem como coisa de bicho, sem pensamento ou capricho. A sexualidade é vista como suja, completamente vestidas ou completamente nuas, que nada justifique a violência. O primeiro território que descolonizo é a minha pele. Que maravilhoso que você trouxe. Eu escrevi depois de eu ler uma carta, que uma das minhas pesquisas é nas cartas jesuíticas, né? E aí nessas cartas tem vários padres, como o padre Nóbrega, que ele solicita à coroa portuguesa o envio urgente de roupas para cobrir o que ele chamava das vergonhas dos nativos. Eu acho que é um termo interessante também, né, para a gente perceber o lugar que a sexualidade ocupa. E outra referência desse período é que eles diziam o seguinte, né, um dos missionários, não podia esconder o seu sofrimento. Aqui eu tô lembrando da frase mesmo da carta, né? Pois se dizia alvo de estímulos poderosíssimos das luxúrias das nativas. E eu fiquei pensando o quanto que é contemporâneo também essa culpabilização das vítimas. Então, assim, ele se via atormentado pela luxúria, que é um pecado dentro dessa ideologia, e aí a saída para isso seria elas se cobrirem, e não ele se avaliar ali. Então, a gente vê que até hoje, né, essa lógica persiste muito em que a gente vê essa culpabilização acontecendo, seja pelo tamanho da roupa, seja pelo horário do dia que a pessoa estava na rua, se estava acompanhada ou não, enfim, todo um arcabouço que é muito parecido com esses discursos de 1500, né? Até por isso que eu digo assim que a colonização não acabou, porque há uma certa repulsa, um ódio que vem muito mediado pela repressão. Então, até queria contar uma pequena história. Eu fiquei muitos anos numa igreja evangélica, como a maioria, né, do nosso contexto. E tinha um irmão lá da igreja, que eu vou aqui, né, omitir o nome para não expô-lo, mas que ele dizia o seguinte, que o sonho dele era conhecer a praia. Isso foi no Mato Grosso do Sul, que foi onde eu cresci, e o sonho dele era conhecer a praia, mas que ele jamais iria porque ele não poderia se conter. E aí eu perguntava, né, pra ele de que trata, né, essa contenção. E ele dizia que a carne era muito fraca e ele não conseguiria dizer não às tentações, né. Então, tem todo um vocabulário, né, que a gente percebe que é essa ideia, por exemplo, de que a carne é fraca. Essa fraqueza, ela é vista como se você sente desejo, se você goza, se você pulsa, você é fraco. Então, dentro do nosso povo, a gente não vai ter essa referência de que a carne é fraca, né? Não é uma fraqueza a gente desejar e sentir. E é algo assim que nessas cartas, né, que eu tenho estudado, tinha um mecanismo que era da confissão. E é interessante porque alguns padres diziam ser muito difícil aplicar a confissão nos nossos ancestrais porque eles acreditavam que em nada pecavam e, portanto, lhes era desnecessário esse gesto de confessar. E até hoje a gente percebe, né, que essa ideia da culpa, da confissão, ela é muitas vezes centrada numa certa desobediência dessa sexualidade normativa. Eles faziam confessionário e o objetivo do confessionário era internalizar a ideia de culpa. Porque só a partir disso é possível a gente querer ser perdoado, né? Se a gente não acha que fez algo errado, não tem por que acionar, né, esse recurso, né? Isso é muito forte, né? Até hoje, assim, na clínica mesmo, às vezes são anos de terapia para conseguir se libertar de um pouquinho de culpa. Ai, quanta violência imposta, assim, né? Sim. Nesse sentido. A violência psíquica mesmo, né? Sim, também, fora todas as outras. E, bom, pode ajudar a saber de onde começa isso, né? Na história, pelo menos. Acho que você falou um pouco já, mas acho que dá pra gente desenvolver, né? Quando você já diferenciou o dual do binário, que tem a ver, né, com hierarquia e que, na verdade, o binário tem uma questão que é da não concomitância, né, também. Mas também conhecendo um pouquinho mais, assim, de algumas aldeias e gostando também dos espaços
de rituais ou do que é sagrado, né? Como que isso pode ser vivido, ou mesmo esse respeito aos ciclos, se fala muito do espírito, é porque está já separando do corpo. Dá para falar do espírito sem entrar no binarismo, assim, ou dá para sentir passar por essas experiências, né, ritualísticas ou sagradas, do que a gente pode chamar de sagrado, sem ficar nesse binarismo de corpo, espírito, de sagrado, profano, né? Como é isso sem o binarismo, assim, se é possível? Eu acho que um primeiro ponto é o quanto a língua limita também, porque a gente está falando a partir de um certo enquadramento já. Tem até aquela frase que brinca, né? Toda tradução é uma traição, porque é realmente muito difícil, é outra coisa que se faz quando a gente traduz. Então esse seria um dos limites. Uma outra possibilidade que eu fico pensando a partir disso é que a gente tem um caminho que é de ressignificação, que eu vejo que é talvez o mais comum, de tentar dar outras atribuições, né, a essas palavras, e o outro que é talvez desistir desse binarismo e apostar numa terceira, quarta, quinta possibilidade, né? Ter outro nome para o que é outros nomes, sagrado, inventar, né? Ou espiritual. Porque eu fico pensando que a palavra vem como uma camisa de força, né? E mais do que nos expandir, ela nos limita mesmo. Tem até um poema do João Cabral de Melo Neto, que é Mulher Vestida de Gaiola, se eu não me engano, que eu gosto muito. E tem um trecho que me lembra, assim, essa discussão, né? Gaia, Kungo, 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 Kungo. Parece que vives sempre de uma gaiola envolvida, isenta numa gaiola, de uma gaiola vestida, de uma gaiola cortada em tua exata medida, numa matéria isolante, gaiola, blusa ou camisa. Trecho de Quaderna, de João Cabral de Melo Neto. Então tem isso, né? Ou você ressignifica ou você pensa em outras vias. Às vezes dá para fazer isso ao mesmo tempo, né? Em lugares estratégicos, em certos ambientes, a gente pode tentar ressignificar, em outros não. Aqui no nosso contexto, a gente tem uma herança muito marcada sobre o que é sagrado em contraposição ao profano. Então, é possível, eu acredito, mas exige uma energia, um esforço muito grande de tentar fazer talvez muitas notas de rodapé com esse tipo de apropriação, né, dos temas. E aí eu até tenho um poema que eu falo um pouquinho sobre isso. Eu posso ler? Claro. Meus olhos não são sagrados nem profanos. Meus seios não são sagrados nem profanos. Meus sentimentos não estão só no meu coração, nem meus pensamentos apenas na cabeça. Penso com as mãos, com os cabelos, sinto com os joelhos e com as costas. Nenhum órgão existe sozinho. O útero não gera sozinho. O nascimento também se faz com o corpo todo, com rins, fígado, estômago, sangue. Com ar, com água, alimento, rede e carinho. Meu útero não é mais nem menos sagrado que o meu cotovelo. Todo binarismo empobrece o mundo. E se uma joaninha, uma gota de orvalho, um tubarão ou uma formiga são tão sagrados quanto o bicho-gente, não quero mais o lugar VIP nos clubes exclusivos da supremacia humana, porque é dessa hierarquia do humano entre si com os demais seres que decorrem todas as violências. Se para ser sagrado nomeiam a tantos outros seres, a tantos outros órgãos, a tantos outros corpos como profanos, renuncio ao sagrado e ao profano. Dá para perceber o caminho que eu tomei aqui, né? Lindo, Mas lindo. acho que há outras leituras possíveis também. Como é importante falar de tudo isso, seja com poesia, com entrevista, com essas retomadas históricas, né? Te ouvindo, eu lembrei de uma frase de uma professora muito querida, Ângela, na graduação, que ela dizia, né? Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, e se conversar, o bicho some. Se conversar, o bicho some, maravilhoso. E eu acho que é uma super aposta, né? A gente tirar também o véu que encobre muito disso tudo já é bem disruptivo. A gente cresce em muitas famílias, né? A gente sabe que qualquer menção a esse tipo de debate é
completamente invisibilizada, né? Então, tem um pânico moral também que eu percebo, que é de pensar o seguinte: se não houver repressão, vai virar o caos, né? Vai virar uma anarquia. Quem dera, né? Anarquia se acontecesse. Mas eu percebo que há esse temor de que tudo vire uma grande bagunça, que tudo vire muito violento. E eu percebo, é agora que está bagunçado e violento. É com a repressão que isso está posto dessa forma. Então, se a gente olha para essa questão da proibição e do desejo, por exemplo, tem várias situações em que talvez se não tivesse tanta proibição, esse desejo nem apareceria dessa forma. Acho que talvez pudesse trazer um rumo até de uma serenidade do que de uma super ânsia, né, por esse tipo de excesso, assim. Talvez o próprio tempo do sentir, né, Geni? Assim, esse exemplo que você deu da igreja evangélica, né? Da pessoa que te falou, porque eu não vou aguentar, a carne é fraca, né? Ele não se permitia sentir os desejos, né? Então eu fico com a sensação que vai represando, e aí vem com todos os dogmas, né, que também reprimem, vem algo que fica com medo dessa explosão, né? Mas que essa explosão, ela não é uma regra, né? E não é necessária se tiver vazão, né? Se tiver fluxo, se tiver espaços onde também se encontram as águas e pode ter mergulhos. Sim, eu fiquei imaginando assim, imagina passar a vida toda sem entrar no mar por conta de uma barreira dessas, né? Se a gente escuta também a fala, né, desse tipo de contexto, o que aparece, né, até na minha pesquisa bíblica, é de que tem uma positivação da repressão, né? Então as pessoas se orgulham disso. Então tem uma imagem que é a do caminho estreito e a do caminho largo. O caminho largo seria aquele fácil, cheio de prazeres, uma vida boa, mas que levaria ao inferno. E o estreito seria aquele caminho cheio de agruras, de dificuldade, mas que levaria ao céu. Então há uma certa ideia de recompensa que é imaginada, que é sentida, né, como real, que dá um ânimo, né, para essas pessoas, inclusive, se sentirem superiores. Eu lembro que o período de carnaval na igreja era bem marcante, porque era justamente esse desprezo e essa inveja, de certa forma, né, de assim, lá, a festa da carne, né, estão lá pulando, dançando na rua. Como que você saiu da igreja e retomou, né, a sua... Enfim, o que pulsa mais para você das experiências Guarani, descolonizando, né, essa experiência, como foi? Acho que está sendo, né? Está sendo, sim. Mas a identidade do nosso povo, ela está muito menos no quão puxado é o nosso olho ou o tipo de cabelo que a gente tem, que a gente vai ter parentes, né, de pele retinta, de cabelo crespo. A identidade do nosso povo está na nossa cosmogonia. E aí, conforme eu fui me aproximando dessa cosmogonia, eu fui me fortalecendo também, porque é um caminho que envolve uma certa energia de se dizer não, né? Super. Não é pouca coisa a gente desobedecer aquilo que é posto não como algo humano, mas como transcendental, de uma ordem moral superior. Você vivia numa comunidade que fazia as práticas evangélicas ali, acho que é algo da família também, era isso? Você foi se diferenciando com amigos, com outros grupos? Então, eu tenho uma característica assim comigo, de que eu costumo ser bem entregue àquilo que eu acredito, né? E assim aconteceu na igreja. Então, eu não só era uma das integrantes lá do culto, né? Eu era professora de estudos bíblicos lá dessa igreja. Então, eu li a Bíblia várias vezes. E como disse o parente Daniel Iberê, que também é Guarani, às vezes o veneno vira remédio. Então, foi por essa leitura que eu fui percebendo alguns incômodos. Fui percebendo incoerências e desconfortos que eu tinha ali. Então foi o próprio estudo bíblico que me muniu contra ele, né? Interessante. Interessante. Mas pensando assim na família, sempre houve uma tensão nesse sentido, porque, por exemplo, a minha mãe cantava em Guarani pra gente, e os pastores diziam que era a língua do demônio, então tinha toda uma perseguição a isso. Quando a gente ficava doente, era do modo Guarani que ela nos cuidava. Era com as ervas medicinais, era com os cantos. Então, para mim foi muito emocionante, assim, porque quando eu fui saindo da igreja e contei, né, pra minha família, eu lembro, assim, de uma frase que eu nunca esqueço, né, que minha mãe disse que ela não queria ir para um céu onde eu não pudesse entrar.
E ela também saiu comigo de lá. Minha família toda saiu junto comigo. E eu sei que é uma experiência bem particular, né? Porque, especialmente pessoas LGBT, a gente vê o quanto que isso é fonte de muitos afastamentos familiares, de muitas tensões. E eu tive essa alegria de ser acompanhada pela minha família nessa saída. Que lindo, até arrepiei. Estava falando disso de arrepiar aqui um pouco antes, quando, dependendo da troca, tem essa resposta na pele, né? Sim. De algo que toca. Muito lindo. Geni, você vê a diferença entre o amor e a paixão? Para chegar nessa pergunta, eu queria voltar para a diferença amor e amizade, que de novo, né, tem várias leituras sobre isso e várias possibilidades, mas pensando na minha pesquisa, eu vejo que para a maioria das pessoas que eu escutei, o que diferenciaria o amor da amizade seria que a amizade não teria essa dimensão sexual. Então me parece que há uma centralidade do sexo que tenta colocar uma fronteira, né, entre esses dois domínios. Essas duas divisões de amor e amizade, elas também têm um impacto quando a gente pensa no amor e paixão, porque até a Lélia Gonzalez trabalha também isso em vários textos dela, do quanto que o amor ele foi associado a um domínio mais embranquecido e o sexo a algo não branco, tanto que a gente vê até hoje essa divisão que fazem de mulheres para casar e mulheres para transar, e que no geral tem essa racialização, ou então são mulheres trans, travestis, né, mulheres gordas. Então parece que essa divisão do amor e do sexo, do amor e da amizade, atende aí a tentar colocar em domínios muito separados essas coisas. E eu acho que às vezes pode acontecer delas estarem mesmo. O que me incomoda é o pressuposto de que isso não possa ser, em algumas situações, em alguns momentos, repensado. Então, por vezes, se utiliza a presença ou ausência do sexo como o único critério de saúde de uma relação, e isso invalida todas as outras possibilidades de troca que as pessoas têm, né? Toda a história construída. Ou então se coloca, né, essas outras relações, como as de amizade, em que não há sexo, como relações que estariam inferiores, meio que um plano B do amor, né? Agora, do ponto de vista das sensações, o que eu percebo é que a divisão de amor e paixão costuma acontecer, e aí eu falo também muito a partir da psicanálise e várias outras leituras, que colocam a paixão como um momento muito acompanhado de idealização, né? Então, às vezes a gente escuta a pessoa falando assim que conheci a pessoa mais incrível, maravilhosa do mundo, e conheci essa pessoa há 2 dias, né? E aí isso aponta, assim, para o quão há de projeção, muitas vezes, né, nesse momento em que essa pessoa parece incrível, mas é uma pessoa que a gente não conhece. Então, conforme vai conhecendo, a gente lida com algo que é dolorido, mas que também é muito bonito de você ver que aquele outro não é quem você projetou, né? Que é outra pessoa com suas nuances, seus jeitos de estar no mundo. Por outro lado, eu penso que tem essa visão, né, de que paixão é do começo e amor vem depois, ou tem um afastamento. Mas eu super acho que não precisa ser linear assim. Dentro do nosso povo, por exemplo, o tempo não é progressivo, linear. Então a gente não vê as coisas como degraus de uma evolução. É por isso, inclusive, que a gente não acumula. A gente olha, por exemplo, a lógica capitalista, a acumulação tem um quê de tempo também, né? De acelerar a vidinha dos frangos, dos rios, das matas, para acumular. E nos nossos povos, fazer o plantio para que todo mundo possa se alimentar naquela época parece muito, literalmente orgânica, no sentido de que a gente não tem como encapsular e acumular o afeto, o amor, o tempo, né? Então a gente vê, por exemplo, no casamento que as pessoas dizem: você promete que vai amar essa pessoa pelo resto da vida, né? Tem essa promessa. E até as músicas, eu sei que vou te amar por toda a minha vida, né? E a partir do nosso povo, a gente pode perguntar o seguinte: é pouco se eu estiver amando hoje? Por que que a gente precisa financiar um tempo que a gente ainda não viveu como um dote que a gente dá para quem a gente ama? Até pensando nessa lógica do descarte também, né? Que entra nessa economia emocional, de que a gente vê que
aquilo que se repete às vezes parece tedioso, sem graça. Dentro do nosso povo a gente aprende o seguinte: quantas vezes a gente já não viu o Jati aparecer? Todas as vezes que aparece, a gente corre, na melhor das hipóteses, chama alguém para olhar, tenta tirar uma foto que nunca sai, né, do jeito que a gente gostaria. Mas é um lembrete para isso que se repete e que continua encantador, continua belo, continua apaixonante, né? Então, não pensar a paixão como algo que está fadado a um... Aqui eu não estou falando de um processo orgânico, como alguns comentam, mas de pensar que isso retorna de outras formas. E pensando mesmo a diferença de um amor que é romântico para outros amores, né? Até pela lente das escolas literárias, que a gente vê que o tempo é um dos eixos, que esse amor romântico seria esse amor que dura para sempre, que é eterno, que se liga de novo com essa ideia de que aquilo que é verdadeiro, aquilo que tem valor é eterno, é o céu. Aquilo que é fraco aqui, essa vida é mediada, né, pela transformação. E eu acho que isso é um desafio muito grande quando a gente pensa em outros caminhos para além dessas promessas que são definitivas, que batem um martelo ali do que vai acontecer, do que não vai. E a gente acompanha também até na nossa área, né, o quanto que quando essas promessas não se mantêm, o quanto que isso traz muito sofrimento para as pessoas. No começo a gente falou dessa referência que aparece no banquete do Platão, desse amor de alma gêmea, né? E isso tá tão forte no cotidiano que quando as pessoas percebem com quem, né, elas se relacionam, desejam, se atraem por outras pessoas, elas sentem que algo lhes faltou, que elas são incompletas, que elas não deram conta, porque se elas tivessem sido boas o suficiente, não haveria o desejo do outro, né, por algo além delas. Isso é um peso muito grande para alguém levar, de dar conta de responder e preencher todos os campos imaginários do outro, né? Então, acho que a gente vive um momento histórico em que essas velhas respostas estão dando mostras da sua falibilidade. Então, a gente vê que isso com vários debates, né? Eu lembro que há poucos anos atrás, falar sobre não poluição dos rios, por exemplo, não destruição da Amazônia, era algo muito nichado. Entre nossos povos esse debate sempre existiu. Sem binarizar, você percebe a experiência de apaixonamento? Você vive isso? E como é a Geni apaixonada? Eu tenho a dificuldade de lembrar um período em que eu não estivesse apaixonada. Eu acho que eu sempre estou, só que, de novo, eu me percebo uma pessoa muito apaixonada pela vida. Isso inclui pessoas também, mas também pelo beija-flor, pela montanha, pelo sol, pelo vento. Nada disso me parece inferior ou superior a outros tipos de paixão. Então, eu tenho muita paixão também pela arte, né? Então eu tenho vários tipos de paixão que acompanham a minha vida e eu gosto muito de me vincular. É algo que me dá muita alegria, especialmente dentro do meu povo, que é, de novo, né, como eu estava comentando antes, um contexto em que eu me sinto descansada de uma série de armaduras que eu tenho que estar no mundo, e ali com o meu povo eu sinto uma tranquilidade muito grande. A minha escrita, por exemplo, ela não é uma escrita biográfica. A partir do quê? Até um pouquinho antes a gente falou, né, dessa diferença de ter uma cosmogonia que seja, né, esse suporte, essa orientação. E para as pessoas que não têm, eu diria que o principal caminho é a arte. E aí a arte não só como entretenimento, né, como algo que a gente faz no final de semana, mas como jeito de viver. Eu não sou uma pessoa evitativa de ter vínculos como forma de me proteger, porque eu acho que é também se relacionando que a gente se cuida, elabora e repensa as questões. Mas uma diretriz, assim, da minha vida é ter mesmo tanto essa espiritualidade do meu povo quanto a arte como algo central. Porque ninguém nasce pronto, né? A gente vai se fazendo mesmo. E eu gosto muito de cantar, dançar, pintar, escrever aquilo que eu sinto, né, como forma de transmutação também. Me encanta muito essa ideia de não subestimar o meu próprio corpo, porque a gente pode, inclusive, sentir muito prazer com algumas cenas que a gente tem muito medo. Então, acho que ter esse gesto, que para mim é uma operação artística de experimentação, é algo que eu recomendo muito. Até um exemplo que eu queria trazer de uma amiga, né, que sempre que ela estava numa crise de ciúme, ela me dizia que tinha vontade de sair correndo, de fugir, né? E aí um dia, a gente conversando, né? Aí eu falei pra ela, mas por que você não corre? E ela, de fato,
começou a correr. Obviamente, a gente não tem como escapar, né, correndo de algumas coisas. Só que o que ela me relatou foi que conforme ela corria, as ideias também entravam em movimento. E isso que eu trago de a gente ter uma fisiologia de cuidado, de descolonização também. É fundamental o sol, o leitinho quente, o abraço, o filme, a série, a planta que a gente dá água todo dia. Então, acho que cada pessoa tem seu repertório desse tipo de ritual, de amuleto, né? Por exemplo, no nosso povo a gente chama de adiacá, que são os cestos, as cestarias. Para mim, adiacá é o oposto do pote de plástico. Que o pote de plástico ele não tem a cor, o jeito de quem fez, não é artesanal, é para todo mundo. E isso não tem como não adoecer. Então, para essas pessoas que dizem que é muito difícil, que elas não conseguem, uma coisa que eu digo é a seguinte, mas é muito difícil também seguir a monocultura, não é algo fácil. Talvez a gente tenha se acostumado a fazê-lo, porque há uma certa expectativa de um roteiro que, por exemplo, uma pessoa que ficou 90 anos de sua vida performando todo o padrão, né? Se essa pessoa no último dia de sua vida usar um batom, usar um vestido, fizer qualquer quebra dessa norma, toda a sua trajetória vai ser questionada. Então, ao mesmo tempo que pode ser cansativo ou desafiador, tem um certo descanso também, quando a gente percebe que, ok, a opinião dos outros importa, mas não é tudo, né? O que a gente pode fazer, né, para além disso? E você acha, Jenny, que eu tô te ouvindo aqui já pensando várias coisas, né? Dá muitas outras conversas, mas vendo o que cabe no nosso contorno hoje, assim. Quando, né, você questiona lá a narrativa do banquete do Platão, que é algo bem difundido, tanto para quem estudou filosofia, quanto às vezes nos contos de fadas, né, nas novelas, nos filmes. Então tem uma disseminação múltipla dessa narrativa, né, das metades, Mas aí quando a gente consegue acessar outras narrativas, outras cosmogonias, é isso que pode ser o reflorestar o imaginário que você fala? Ou tem algo mais ainda aí? Um exemplo assim que eu queria dar de pensar o critério, né? Qual o critério que nos guia, que nos move para apostar em determinado caminho e não em outro? De novo, não em busca do verdadeiro, mas daquele que nos seja mais potente. Esse critério do tempo eterno, por exemplo, abre espaço para a gente pensar outros tempos, então, né? Se essa temporalidade não acolhe os fluxos da vida, que outras podem acolher? No nosso povo, a gente tem um filósofo guarani, né, Verati Mote Popuguá, que fala sobre o tempo espiralar, que é também uma discussão que aparece em outros campos, em outros autores, mas que no nosso povo tem essa marcação da gente, a gente até brinca, né, que nunca fomos terraplanistas. Essa centralização é responsável por boa parte dessas dores, seja da pessoa achar que tudo aquilo que o outro faz ou deixa de fazer é algo que lhe falta. A culpa, por exemplo, ela precisa de uma centralização, tanto a culpa quanto o mérito. Eu digo que elas são gêmeas, assim, né? Porque o mérito, para a pessoa tomar essa narrativa para si, ela precisa ignorar todo um contexto de tantas outras pessoas que tornaram possível que aquilo acontecesse. E na culpa também. Se a gente lembra que a gente é participante, mas não o único ponto de tudo que de ruim que nos acontece, isso aponta também para um peso não tão denso de levar, né? Então, pensar de novo no coletivo, que a gente coloca muito no nosso povo. E uma frase que eu tenho pensado, assim, né, de que, nisso dos critérios, que não é porque algo nos foi negado que é bom. Eu, quando saí da igreja, eu tinha um pouco essa impressão, assim, de que tudo que tinha sido negado lá era então positivo, né. Depois eu fui percebendo que só fazer essa inversão ainda centralizava na igreja uma certa orientação das coisas. Então a gente vê às vezes as pessoas comentando, se os homens gostaram de tal coisa, então eu vou odiar. Centraliza neles de novo o debate. Então esse parece ser um critério para mim que não é muito útil, assim, só porque nos foi negado, a gente queria demandar. E aí com isso eu chego para essa questão de reflorestar o imaginário, porque às vezes a gente pensa que o nosso final feliz é a gente ocupar um lugar que a gente não pôde estar. Só que olhando, por exemplo, para essa discussão do amor e sexo, né, de paixão e amizade, tudo isso, eu lembro muito do trabalho da antropóloga Miriam Gondenberg, que estuda também, né, algumas dessas questões, e um dos livros dela, ela comenta que
entrevistas que ela fez com mulheres amantes, né, nessa posição de amantes, muitas delas aspiravam um momento em que elas se tornariam esposas, né? Por outro lado, nas falas das esposas, às vezes tinha uma certa inveja dessa posição dos amantes, porque elas achavam que ser esposa era boletos, casa, e a amante estaria nesse lugar de algo mais excitante, de uma vida sexual Olha mais a palavra, criativa. né? Amante. Isso, qual é Muito mais atraente? Amante, né? amante, Que né? ama. E aí eu acho que essa situação nos ajuda a pensar um pouco isso, do quanto que às vezes aquilo que a gente inveja tem também um revertério, porque são lugares relacionais, né? Não existe oficial se não tiver amante para fazer esse contraste. Então eu fico pensando muito nesse sentido, assim, para além de amor e sexo, para além de esposa ou amante, o que mais que a gente pode desejar ser e viver, né? Esse tipo de reflexão ou de tempo de sentir a partir de outras imagens pode ser considerado um exercício de reflorestamento de desejos e de imaginários? Eu penso que é parte desse processo, porque eu penso a descolonização como algo não só mental, assim, né? Às vezes pensam nisso, né? Nessa dimensão mais dos pensamentos e tudo mais. Mas eu queria focar, né, de novo, no quanto que a descolonização passa também pelo direito à terra, né? Pelo direito ao alimento, à saúde, à alegria. Então a gente vê que é um ciclo, porque quem está, por exemplo, sobrecarregado, explorado, vai ser difícil que a pessoa consiga. É até essa referência que eu fiz antes da Terra. E a Terra está exaurida, cansada, explorada, é de se supor que em algum momento ela fique tão machucada que ela não consiga ter outros frutos, consiga ter outras vidas emergindo dela, né? Então é algo que vai se correlacionando, porque aquilo que eu comentei do descanso, nesse trabalho que eu faço de pesquisa, parece muito essa referência de que nós, povos indígenas, seríamos preguiçosos e que a escravização não teria dado certo porque nós seríamos folgados ou coisa do tipo. E eu sempre digo, né, que se houver alguém folgado é quem coloniza, quem escraviza, não quem é escravizado. Por outro lado, quando a gente deixa de ver nosso inimigo como nosso inimigo e vê nele o bem, o amor, a salvação, aí a gente para de fugir, combatê-lo e passa a se ajoelhar para ele. Por isso que eu digo assim que sem descatequização não há descolonização, porque os dois processos são muito intimamente ligados. Tem uma fala da parenta Sandra Benites, que também é guarani, que ela diz que lutar contra o epistemicídio é lutar pelo direito à terra, porque a gente só tem como manter nossos modos de vida, nossos saberes, vivendo do jeito que a gente vive. E aí é um processo que vai se retroalimentando. Só para dar uma das referências, né? Na terra indígena do Morro dos Cavalos, vem acontecendo um reflorestamento já há muitos anos, porque muitas vezes esses territórios eram anteriormente ocupados ali pelo agronegócio e outras frentes, e com muito plantio invasivo, né, de elementos do agronegócio. Então, lentamente, esse reflorestamento vai acontecendo. E, de novo, volta a questão do tempo, porque não é de um dia para o outro que a gente consegue se ambientar, se acolher. São feridas muito profundas que a gente está lidando com algo que é de muitos séculos. Exige um certo tempo de maturação disso tudo, né? Que às vezes eu vejo as pessoas ficam um pouco frustradas consigo mesmas, né? Sentem que ainda estão às voltas com os mesmos problemas, com as mesmas questões. Você viu que tem uns memes assim de Geni, eu não consigo. Já viu? Já me mandaram O alguns. que você vê disso, né? Assim, acho que essa era uma pergunta também que muito do que você fala faz muito sentido. Acho que para muita gente, ainda que eu entendo que você deve enfrentar resistências também, né? Pessoas fechadas aí, mas mesmo para as pessoas mais abertas ou que estão se abrindo, eu escuto muito no consultório também de pessoas que trazem algumas das suas falas no lugar de, mas eu não consigo viver isso que ela está falando, né? E aí eu entendo que tem essa questão do tempo e que você não está falando que nada é rápido nem fácil e nem que você é perfeita e nem que, né, não é nada disso, de um lugar idealizado. Sim. Como você vê esse lugar mais vulnerável também dentro
da força que você traz das suas pesquisas e na sua forma de olhar, assim. É um trabalho que eu olho com muito cuidado, assim, as críticas, porque eu acho que elas são fundamentais, né, para o crescimento de qualquer pesquisador, qualquer ativista, mas tendo também a nitidez de perceber quais são críticas, questionamentos, dúvidas válidas e quais são ataques advindos do racismo, né? Uhum. Então, e do machismo também, né? Isso, e todas essas violências, assim, né? Transfóbicas, misóginas que vem junto disso. Mas o que eu escuto bastante às vezes é assim, não, mas é que eu não consigo não sentir ciúme. Eu falei, mas não está sendo dito que você não vai sentir ciúme, que você não pode sentir ciúme, né? Você está sentindo. Como é a sua experiência com ciúme? Você sente ciúme? Como você lida com isso? Eu tenho um exercício que durante muito tempo da minha vida eu tinha muito medo do ridículo. Que eu não quero ser ridícula, não quero passar como estranha. E eu, nesse momento, tenho um carinho muito grande pelo ridículo. Então, para mim é uma posição de experimentar também quando essas vozes, que vêm vozes de autorrecriminação, né? De que a gente se sente mal ou se sente culpada de algo, né? Eu tento zoar muito, assim, com essas vozes. Eu não coloco elas num lugar de verdade absoluta, nem sobre mim mesma, assim. Então, essa via do cômico, do lúdico, pra mim também é algo que... A minha mãe, ela tem uma cantora que é a favorita dela, que é a Selena Quintanilha. E eu gosto muito de ouvir as músicas da Selena Quintanilha, da Alcione também, pra quem acha que eu não escuto essas músicas. Eu escuto de um lugar lúdico, assim, sabe? Então a pessoa tá falando, né? Tem que me prender, tem que me não sei o quê. E eu tô lá me divertindo também com esse discurso, porque eu acho que se a gente dá um pouco menos de estatuto de verdade dramática pra isso, quando eu percebo que eu tô conseguindo rir da situação, eu já sinto que Já tá que vai melhor. ter drama, que seja um drama bem feito, né? Sim. Eu faço isso também. Aí, ó. Você tem que me amar muito! Não pode não me amar! Mas ainda aí, né, Geni, voltando nessa experiência do ciúme, o que eu escuto e o que eu sinto também quando eu acesso o ciúme, às vezes aponta para o lugar da insegurança. Às vezes a gente já desconstruiu o lugar da posse, mas vem os medos, as inseguranças, o medo de rejeição, o medo do abandono, e ainda que sabendo que nada garante nada, que não é um contrato de uma parceria que vai garantir um não abandono, ainda assim... a gente pode sentir algumas das inseguranças. A questão é que eu acho que se a gente dá o tempo do sentir e se acolhe, sem que isso autorize qualquer ação sobre o outro, né, sobre o corpo do outro, me parece que também é um caminho necessário. É muito justo que a gente espere ser escutado, amado, amparado numa relação. Se a gente não recebe isso, é comum que a gente se sinta vulnerável. No entanto, às vezes, a gente está sendo escutado, amado, amparado, mas não exclusivamente. Então, se o incômodo é com a não exclusividade disso tudo, talvez isso nos aponte muito mais para uma alta autoestima do que para uma baixa, porque daí não é um incômodo com a falta desse amparo, desse carinho, desse apoio, mas um incômodo com não ser exclusivo. Então a gente vê isso do ponto de vista estrutural da política. Quando a gente teve, por exemplo, debate sobre a união civil, união estável, né, de pessoas LGBT, a bancada, né, política que estava contra esse direito não perderia, né, o seu direito de se casar com um heterossexual. Então, nesse caso, o que está posto na hegemonia é que o único lugar que eles aceitavam era o exclusivo, que eu tenho chamado de monocultura, né? Quando você falou do lugar dos vínculos, né, que eu queria chegar aí também, falar, né, sobre os espaços de liberdade, não de posse, não quer dizer não se vincular e não ter parcerias, né, mas isso pode ser no plural e isso também é algo que eu escuto bastante no consultório e também na minha vida, assim, eu também amo os vínculos e as parcerias. Como isso também como a gente não está negando isso, né? Quando a gente percebe que não precisa ser na estrutura dominante de vínculos exclusivos e parcerias que aprisionam. Ao mesmo tempo, uma parceria que envolva morar junto, e podem ser 3 pessoas morando juntos, 4, não necessariamente, né? Um casal, mas isso vai enfrentar um desafio
da convivência humana, né? E às vezes nesse campo do que a gente nomeia como erótico, e aí talvez nas cosmogonias guaranis tem outros nomes, né? Às vezes se perde os espaços de interesse, de tesão, Mas eu acho que você já falou disso, né? De alguma forma. Quero só ver se é isso mesmo. Você acha que questionando a base que coloniza e que traz a monocultura e que, portanto, binariza, se a gente vai mexendo aí, a gente mexe também nesse lugar mais superficial, assim, a gente cuida disso também e consegue resgatar esse frescor do olhar, como que para a lua a gente consegue muitas vezes retomar, mas às vezes para a pessoa que está ali com a gente, ou para as duas pessoas que estão ali com a gente, isso se desgasta. O que você acha disso? Te ouvindo, assim, eu lembrei de uma discussão sobre o próprio impacto das arquiteturas, né? Do mundo colonial nisso, assim, no quanto que a própria arquitetura tenta reforçar alguns desses lugares, né? Na minha pesquisa, um dos pecados que os padres inventaram foi o pecado do nomadismo, né? E o padre Anchieta dizia que é impossível catequizar um povo em movimento. Isso é maravilhoso, tá? Escrevi isso muito, assim, quando você falou. E essa ideia do movimento volta de novo, né? Eu acho que toda a nossa conversa, porque ok você permanecer em um espaço, mas muitas vezes a gente já não sabe qual que é a fronteira entre o querer estar ali e ser obrigado a estar ali por outras circunstâncias. Essa ideia do movimento, né, que é muito forte no nosso povo, ela também tem uma transição, um trânsito pela terra. A ideia de você estar em movimento, aquilo que eu falei agora da minha amiga que corre, né? Também é estar em movimento de alguma forma, né? A outra questão é de que o espaço da saudade, por exemplo, ele é muito produtor, né? Ele é muito criativo também. E eu fico pensando nisso, assim, né? Do quanto que é importante a gente não ver, por exemplo, a lua o dia inteiro, né? Então, acho que ter esse lugar de preservar um espaço pode facilitar também a que não caia nesse lugar que a gente observa às vezes, em que o casal se torna uma única pessoa. Um outro ponto que eu penso também é que esse afastamento, ele pode ser feito, inclusive, estando no mesmo espaço. Não é necessariamente algo geográfico que eu tô falando, mas da importância da gente não ter vergonha, nem se intimidade, ter desejos diferentes, até para uma coisa básica, né, de ir num lugar e o outro não quer, comer uma comida que o outro não gosta. Tudo isso, a gente até brinca assim que tem alguns casais que se tornam meio gêmeos, né, no final da relação. E isso é um alerta, assim, né, por quanto eu lembrei de uma frase da Esther Perel, que é uma terapeuta de casais também, que ela fala que o fogo precisa de ar, né? Acabou o fogo, acabou a queima, né? Sim. Mas aí agora refletindo com você, não necessariamente isso vale só para um casal, Exatamente. né? Isso vale para quem convive, né? Talvez. Exatamente. Sim. Mesmo um grupo que se está muito junto ali, pode ir apagando esse fogo, né? De alguma forma, assim. E é algo vendido como muito positivo, né? Então, tem essa discussão sobre ser prioridade, por exemplo. Que a palavra prioridade já vem de a priori, de novo, a questão linguística, seja do tempo antes, seja de um tempo que ainda não aconteceu, né? E aí a gente vê, por exemplo, pessoas que se veem compelidas a passar todos os feriados, todos os aniversários, todas as datas comemorativas juntas. E, de novo, não seria um problema se fosse espontâneo, né? Esse desejo. Só que em muitos casos é hábito. Você se acostuma a que seja com aquela pessoa e isso vai criando uma asfixia, às vezes, também. Muitas pessoas relatam, em várias pesquisas, de que há uma queda muito grande da libido, da atividade sexual após algum tempo de casamento, né? O fato é de que, às vezes, essa mesma pessoa que não tem desejo sexual nessa relação de casamento tem desejo sexual fora dessa relação. Então, a gente está falando de uma mesma pessoa. Mesmo corpo, né? Exatamente. Que vai ter esse desejo em um vínculo e não em outro. O que eu aponto para isso é de que socialmente tem uma certa excitação atribuída àquilo que é proibido, àquilo que está fora, né? Do que aquilo que está normal. Aquilo que eu falei antes, o sexo civilizado e o selvagem, né? O que é do normal e do que está fora dessa normalidade, né? Então,
muitas vezes essa cena se repete milhões de vezes, e aí muitas pessoas começam a perguntar o seguinte: o que falta em mim, né? O que eu não tenho? Eu devia ter feito alguma coisa diferente, né? Sendo que muitas vezes o que vai orientar essas cenas é a estrutura delas. Então a gente vê, por exemplo, que essa mesma mulher que está na posição de esposa, ela poderia ser desejada na posição de amante. É o mesmo corpo, é a mesma pessoa, mas numa função, num lugar social distinto, né? Então esse é um ponto que eu tento trazer para as pessoas, de que se a gente repetir a mesma estrutura que está posta e esperar resultados diferentes a partir do muque emocional habitual, não costuma fluir. Então, acho que tem algumas experimentações que são possíveis de se fazer e que eu sempre digo, a não monogamia não é um modelo como binário de novo, né? Tem a monogamia e a não monogamia. Mas é um não modelo, né? É justamente o que eu queria que ficasse, né, para as pessoas. É um convite para isso que eu chamo de artesania dos afetos, que é autoral, que não pode ser repetido, que é singular daquela história de vida, daqueles receios, daqueles medos. Tem a possibilidade, inclusive, da gente reconhecer a nossa vulnerabilidade, né? O que eu percebo, assim, de diferença, talvez, é que a maior parte das pessoas não tem uma cosmogonia de um povo específico que as oriente, né? E eu penso que se afastar, por exemplo, das lógicas que são coloniais, sem ter um ponto de referência, né, sem ter um ponto de apoio, é algo que é bem importante de se pensar, né? Obrigada, viu, gente? Foi um Obrigada a prazer. você, querida. As músicas do podcast são trechos das canções Cungô e Pacaleô, de Lena Bauli, que é quem também vai assinar a criação musical do nosso filme. O documentário Eróticos conta com pesquisa e direção de Maíris Combate, direção de fotografia de Guta Galli, produção de Daiane Calisto, coprodução da Espelho Filmes e apoio do Canteiro, campo de produção em arte contemporânea. A edição dos podcasts é de Mariana Leão e as músicas de Lena Bauli. Agradecemos a todas as pessoas queridas que nos acompanham nessa primeira parte da pesquisa, em especial as entrevistadas, a Biana, Alexandre Coimbra Amaral, Catarina Guschken, Céu Cavalcante, Gal Ópido, Geni Nunes, Janaína Leite, Lena Bauli, Pedro Ambra, Renato Nogueira e Viviane Mosé. Acesse todas as conversas, saiba mais sobre o projeto e sobre o filme e compartilhe suas impressões no eróticos.art, em nosso site e na página do Instagram.